Amém. Boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como vocês estão? Tem gente bem, tem gente mais ou menos, é isso? É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Na verdade é um misto, né? Uma sensação. Eu queria estar aqui já outras vezes. Venho por uma causa não tão boa, né? Conversei com o pastor Fernando, pastor por qual tenho muito apreço, muito carinho. E quando ele falou, quando eu soube da perda da mamãe dele, mandei uma mensagem prontamente. E aí no outro dia ele perguntou se eu podia estar aqui para ajudar, uma vez que ele, né, por uma questão até lógica, precisava de um tempo aí com o papai dele e tudo mais. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, mas de uma próxima vez espero que por um motivo mais festivo, mais alegre, para que juntos possamos chorar com os que choram, mas também nos alegrar com quem se alegra. Amém? Eu sou o Bruno Ramos, eu tenho 35 anos, eu conheço essa igreja muito melhor do que você imagina. Já vim aqui muitas vezes, como o Gel já falou. Eu sempre fui da PIB do Brás. E na PIB do Brás eu sou do tempo em que a gente fazia intercâmbio com a Nova Jerusalém, a gente acampava junto, fazia cultos aqui, já cantei aqui nesse palco, nunca preguei acho que aqui, pelo menos que eu me lembre não, mas já preguei lá embaixo, já preguei em retiro da Nova Jerusalém. Então para mim é muito bom estar aqui, é sempre uma alegria muito grande estar aqui. E independente da situação, servir vocês é sempre uma alegria. Hoje eu não estou morando mais em São Paulo, hoje eu moro em Mogi, né? Sou da PIB de Mogi, tem aí 8 meses, vivendo um tempo novo. Sou casado com a Ellen, que tem também 35 anos. Tenho 2 filhos lindos, a Helena e o Benício. A Helena tem 3 anos, o Benício tem 8 meses. Helena é crente já com 3 anos, de uma forma absurda. Pra você ter uma ideia, lá em casa ela já cura as bonecas dela com oração. E é uma coisa que, eu não sei de onde ela tem, mas ela tirou uma veia meio pentecostal, então ela cura com oração. Outro dia ela falou para mim: pai, a minha boneca de pano estava doente, eu orei e agora ela já está andando. E o meu medo é que fosse verdade que a boneca estivesse andando. Então, ao mesmo tempo que eu comemorei, eu falei: filha, mas essa parte da boneca está andando é brincadeira, né? Ela falou: eu falei: louvado seja o nome do Senhor, porque senão seria muita fé. Eles não estão comigo por um simples motivo. Eles estão no Rio de Janeiro nesse momento, porque os avós da minha esposa são do Rio de Janeiro, e eles foram visitar os avós, porque os avós da minha esposa não conheciam o Benício ainda, que já tem 8 meses, e aí a Ellen aproveitou esse fim de semana e levou eles para conhecer os bisos. Mas eu não estou só, estou aqui com meu amigo Gustavo, dá um tchauzinho assim para todo mundo te ver, que é lá da PIB de Mogi, que me ajudou, que foi o meu carona, porque ela não foi só para o Rio com os meus filhos, mas também foi com o meu carro. Então, uma das coisas que eu tinha pedido para o pastor Fernando é: me dá um tempo que eu vou tentar arrumar um carro para estar com vocês. E graças a Deus o Gustavo ficou sabendo do meu apelo e falou: eu te levo. E então eu falei: estou dentro, a gente vai estar essa noite junto. Antes de começar a pregar, eu tenho uma mania que eu não consigo mudar antes das minhas pregações, que por conta de tudo que a gente tem vivido, né, e não só por conta de pandemia, mas uma das coisas que eu acredito que a igreja vai voltar a fazer é se preocupar com quem está do lado. Você já parou para pensar que todo movimento automático tira de nós um pouco da essência? Você chegou aqui, alguém te cumprimentou? Sim ou não? Como que a gente se cumprimenta quando a gente chega na igreja? Olá, tudo bem? Aí a resposta é o quê? Eu estou bem, e você? Aí a resposta é: estou bem. E uma vez eu estava olhando isso e eu falei: nossa, será que está todo mundo bem na igreja? Será que é porque a gente não tem tido mais a coragem de dizer quando não estamos bem? Você já parou para perceber nisso? Então talvez você está aqui essa noite, mas não está bem. Está triste, teve uma semana ruim, sei lá, perdeu o emprego, bateu o carro e o carro não tinha seguro, brigou com a esposa. Brigar com o marido é difícil porque nós maridos somos muito bonzinhos. Tem problema com seu filho? Eu não sei o motivo. Mas eu não queria começar a pregar sem orar por você essa noite, caso você não esteja bem. Nós já tivemos um momento de louvor lindo, aliás, muito lindo esse louvor. Quem que é o líder do louvor hoje? Parabéns. Quando o Bruninho tocava aqui, já era você, né? Ah, meu grande amigo, Bruninho, Natália, acabou de nascer o Nick, né? Eu já gostava de vocês naquela época, porque ele elogiava muito você.
E aí talvez o grupo de louvor já veio, já trouxe todo esse bálsamo e você ainda não entrou nesse negócio. Por quê? Porque o teu coração está preso. Então eu queria pedir que você fechasse os seus olhos agora, por favor. Feche os seus olhos. Pode ser todo mundo nesse momento. Eu vou ficar parado aqui para o rapaz da câmera não ter que mexer a câmera, mas pode fechar os seus olhos todo mundo. Porque você não é obrigado a estar bem só porque está na igreja. Talvez você esteja mal nesse momento. Talvez a sua semana foi zoada, o seu mês. E às vezes a gente precisa ser um pouco mais sincero com as nossas dores e contar ela. Então eu quero orar por você que não está bem, você que não tem se sentido bem, que vem talvez travando uma grande luta. E não importa a luta, se é saúde, se é financeira, se é de relacionamento. Uma das coisas que eu tenho aprendido é não menosprezar a dor do outro. Todos nós temos problemas. Então se você não chegou aqui bem hoje, e vou dizer de novo, não importa o motivo. Se você veio, uma vez quando eu era da outra igreja, tinha uma mania que um rapaz de lá tinha que eu não gostava. Ele falava assim, deixa os seus problemas lá na porta e entra. O lugar de entrar com o problema é aqui. É na presença do Pai. Quem é pai aqui sabe como a gente gosta de saber que os nossos filhos estão precisando de alguma coisa e nós podemos suprir. Então se você chegou aqui hoje e não está bem, está triste, está incomodado, está ansioso, está depressivo, sei lá. Eu queria orar por você nesse momento. Então se você faz parte desse grupo, e é sempre por isso que eu peço para todo mundo fechar o olho, para não gerar qualquer constrangimento. Você me dá um sinalzinho com a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém que não está bem hoje? Me dá só um sinalzinho. Amém. Pode abaixar, 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 pode abaixar. Pode abaixar. Deixa eu olhar desse lado. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém. Deus, em nome de Jesus, a nossa gratidão. A gente só está aqui porque a sua graça nos alcançou mais uma vez. Nós não merecemos, mas o teu amor é tão grande que nos deu vida nesse dia. Eu quero começar essa oração com uma gratidão, mas eu também quero te pedir por todos os meus irmãos que levantaram a mão nesse momento, mas também por aqueles que talvez estejam em casa, ou aqueles que estão tão mal que não tiveram forças para levantar uma de suas mãos. Pai, em nome de Jesus, abraça todos eles nesse momento. E que eles possam lembrar o Pai amoroso, bondoso e misericórdia que o Senhor é. Cuida dos nossos corações, cuida dos nossos anseios, dos nossos medos, Pai. Nos ajude a viver com intensidade tudo o que está acontecendo nesse lugar, para que nós possamos sair dessa porta quando acabar esse culto, com muito mais vontade de viver e te servir e te amar e fazer a tua obra e viver o teu reino. Portanto, nos ajude. Seja problema de relacionamento, seja financeiro, seja de saúde, venha com a tua provisão, de forma que nós possamos nos lembrar sempre que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos em frente? Eu quero trazer hoje para vocês uma palavra que é evidente que tem tudo a ver com esse momento maluco que a gente tem vivido, né? Eu fico imaginando quem fez muito plano para 2020 deve estar passando por uma remodelagem. Obrigado, viu, querido? Tá vendo? Além de bom líder, percebeu, já veio, já tocou. O cara é bom é assim. Parabéns pelo seu dia. Parabéns, Diego, Thaís, pelo seu dia. Apesar que o Joel também é músico, né? Parabéns, Joel. Eu lembro de quando você cantava e tocava. Quer enganar os caras? O Joel não faz parte do louvor, não? Se não fizer, eu posso chamar a atenção. Sou visitante, eu posso falar o que eu quiser. Essa é a hora boa de ter um visitante, porque ele canta e toca bem, que eu lembro. Então é um ano totalmente atípico, né? Um ano meio doido. Até março estava tudo tranquilo, de repente em março a gente entrou tudo para casa, fechamos a casa, ficamos em casa, aí agora a gente voltou a sair de casa, mas a gente está de máscara. O treco ruim é esse negócio, né? É muito bom pregar só para não ter que usar máscara no culto. Ou desgrama, mas não é ruim usar máscara? É péssimo. Esse vírus podia, sei lá, ter que usar meia. Não pode ficar sem meia. Mas máscara. Tudo porque um infeliz de um chinês não cozinhou aquele bicho. E aí do nada muda a nossa vida. E aí muita gente morre, muita gente doente, tudo estranho. E por outro lado, o nosso lado humano gosta de um vitimismo, né? Nós gostamos de uma coisa ruim. Esses dias eu me peguei, né, percebendo. Tá todo mundo dizendo assim:
2020 é o pior ano da minha vida. Aí eu parei para pensar, ok que é um ano difícil, mas não é o pior ano da minha vida. Por exemplo, em março nasceu meu filho. Você já pensou quando meu filho tiver 15 anos e ele ouvir eu falando, 2020 foi o pior ano da minha vida? Ele vai me olhar e falar, credo, eu nasci em 2020. O grande detalhe de tudo isso, e o que tem me feito refletir muito, é o que tem de diferente em nós diante de uma crise. Porque nós somos o quê? Crentes, amém? E aí, olhando para tudo isso, as minhas grandes crises diante de tudo que a gente tem vivido, é qual tem sido o nosso papel enquanto igreja diante da crise. Porque eu não sei se você tem percebido, nunca foi tão bom, tão fácil e tão tranquilo falar de Jesus. Quem fala de Jesus sabe o que eu estou dizendo. Está todo mundo com medo. Então, assim, para nós isso é até uma estratégia. Está todo mundo com medo de morrer. Está todo mundo com medo de um vírus que ninguém vê. É a chance de falar de Jesus. Então eu aproveito de tudo. Por outro lado, não tem sido fácil a gente manter aquilo que nós cremos, ou, por exemplo, eu sempre falo na minha igreja, nós temos que diminuir ao máximo a distância entre o que nós pregamos e cantamos e entre o que nós vivemos. Deixa eu tentar, é que vocês cantaram umas versões aqui que eu nem conhecia, com exceção da última, mas aguardo o dia, né, em que... É que essa não fala, mas quer ver? A gente ama cantar aquela assim, ó, te louvarei, não importam as circunstâncias. Não é assim? Ok, olha que bom momento da gente provar que é verdade. Ou senão aquela que é mais antiga. Rompendo em fé, minha vida se revestirá. Ela já começa dizendo, né? Cada vez que a minha fé é provada. Oxe, chegou a hora de a gente provar que isso é verdade. Qual que é o grande problema disso tudo? É que a teologia hoje é muito confusa, né? Principalmente a de televisão. Tem igreja que prega que quando você se converte, você meio que morfa um Power Ranger poderoso de Jesus. Como se o crente não tivesse dor. Você já viu isso? Aí eu sempre falo que nós batistas deveríamos ter comercial na TV. Porque tem denominação que tem um comercial, né, que diz assim, eu não era nada, não era ninguém, mas quando eu fui para tal igreja, hoje eu tenho 15 carros, 12 apartamentos, 700 funcionários, eu sou, você sabe, completa na tua mente. E a impressão que dá é o quê? É que quando você vai para Jesus, tudo se torna uma maravilha. Aí eu falei, por que a gente não faz o nosso? Eu ia falar, eu sou o Bruno, tenho 35 anos, uma esposa, 2 filhos e um PlayStation 4. Eu sou batista. É o que eu tenho. Mas está vendo como parece que eu não tenho nada? É porque a gente tem pego uma teologia tão desvirtuada que ela tem tentado dizer para o mundo, venha para Jesus que os seus problemas acabaram. É verdade isso? Quem aqui não tem nenhum problema, levanta a mão. Quem aqui depois que se converteu não tem mais nenhum problema, levanta a mão. Outro dia eu fiz essa pergunta na igreja, uma criança foi levantar a mão. A mãe deu-lhe um tapa. Eu falei, não, moça. Tadinha, porque o menino acho que não entendeu, levantou, ela falou, baixa a mão que você tem problema sim. Oxe, por quê? Porque nós temos problemas. Ó, quer ver, ó? Quem tem pelo menos um problema, teve um problema nessa semana, pelo menos um. Levanta a mão. Olha isso. Quem teve pelo menos um problema no mês, levanta a mão. Quem está com um problema desde o começo do ano? Vem aqui na frente que eu... Vem aqui que eu vou orar por você. Não, é que faz parte. O problema é que a gente, por desvirtuar a realidade da Bíblia, a gente cria conceitos perigosos. Nós não estamos mais atentos ao que realmente importa, nós estamos atentos ao que nós queremos. Você está doente, é pecado. Eu amo quando alguém fala que depressão é demônio. Você já pensou, nós pastores, eu estou lá no gabinete, alguém chega e fala assim, pastor, eu estou com depressão. Aí eu vou falar assim, é demônio. Aí a pessoa vai embora com depressão e com demônio. Olha que ajuda. Não, crente fica doente, sim ou não? Gente, eu tenho uma perna maior que a outra, eu sou crente. E não ri agora porque é sério. Nossa, eu tenho uma perna por um erro médico, eu tenho uma perna maior que a outra. Dentro desse meu tênis tem uma sola compensadora, sei lá o nome.
Isso é porque Deus me ama menos? Ou depois você acha que eu me converti, na hora que eu me converti minha perna fez... Aí eu falei, meu Deus, igualou. Não! Nós temos que trazer para a memória, e é o que eu quero trazer hoje para vocês, aquilo que realmente importa, que é lembrar todos os dias que o Senhor está conosco. Todos os dias. Amém? Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 39, e nós leremos duas partes, de 1 a 5 e de 19 a 23. Gênesis 39, de 1 a 5 e o 39, de 19 a 23. Muito bom, já está projetado ali. Se você não trouxe a sua Bíblia, fique tranquilo, está projetado. Mas se trouxe e quiser acompanhar, fique tranquilo. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me ajude. Você que pediu ajuda, vai no telão para a gente ganhar tempo, tá bom? Vamos lá, a minha versão diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Agora, do 19 ao 23. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada o que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém? Vamos orar mais uma vez, porque a palavra de Deus é sensacional. Pai, obrigado porque a tua palavra é sensacional, atual e sempre traz ou conforto ou confronto aos nossos corações. Obrigado por nos ensinar a depender mais de Ti e continue falando conosco através da palavra, da pregação e assim como o Senhor já falou através dos louvores, e que nós possamos confiar no Senhor todos os dias das nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você deve se lembrar do contexto, Gênesis capítulo 37, é onde começa a narrativa da história de José. Eu anotei alguns pontos interessantes aqui para você se lembrar. Então o primeiro é que José, quando tinha 17 anos, ele trabalhava no rebanho do seu pai, e o texto de Gênesis 37 vai trazer alguns detalhes interessantes. Jacó amava José mais do que os outros irmãos, vocês lembram disso? José era o filho amado. Quem aqui tem irmãos? Quem aqui se acha o mais amado, levanta a mão. Eu me acho. Minha irmã sofre com isso até hoje. Eu entendo José. Eu sou o mais novo. Meu pai me ama. Minha mãe, então, me ama muito mais que a minha irmã. Mas é consequência da vida. Outra coisa é que José, ele era odiado pelos irmãos. Então, veja, não basta ser o mais amado, ele era o mais odiado pelos irmãos. E aqui vai trazer algumas coisas interessantes. José é o único que ganha aquela túnica colorida do pai. Só que José era um cara tão assim com Deus que, veja, eu entendo bem José, porque eu e minha irmã sempre brigamos muito. José tinha problemas com os irmãos, por quê? Porque era o mais amado. E José começa a contar os sonhos para os irmãos. Aí José chega nos irmãos que odeiam ele e fala assim, tive um sonho. Aí os irmãos falam, sério, qual que é o sonho? Vai acontecer algumas coisas aí, eu vou reinar sobre vocês. Aí os irmãos olham e falam, miserável. Aí José fala, não, só estou contando do sonho. E aí os irmãos começam a odiar José. E aí vem aquele capítulo onde os irmãos estão muito longe. E aí Jacó pede para José ir até os irmãos. Quando José chega até os irmãos, o que acontece? Eles percebem que José vem vindo e fala, lá vem o metidinho preferido do papai. Vamos matá-lo.
Você entendeu quem que eu falei que queria matá-lo, né? Os irmãos de José. E aí acontece aquela cena bem legal, né? O Rubem, né, que era o mais gente boa dos irmãos, falou: não vamos matar, ele é nosso irmão. Olha que bonito. Aí vem ele complementa: vamos jogá-lo no poço e deixa ele lá. Pelo menos a gente não tem o sangue do nosso irmão sobre as nossas mãos. E aí acontece todo aquele movimento onde eles não matam José, mas jogam José num poço, pegam a túnica de José, sujam com sangue de um animal e levam de volta para o pai, dizendo: seu filho morreu. Todo mundo lembra dessa história até aqui? Veja que interessante. Já não é bom ser traído. Imagina ser traído pelos irmãos. O que acontece? Passa a caravana dos ismaelitas, e aí eles olham e falam: ó, esses caras são mercadores. E eles vendem José para os mercadores. José vira um escravo. Quando eles chegam lá pelo lado do Egito, o José vira um produto. Você já parou para pensar nisso? Quando José é levado pelos ismaelitas para o Egito, ele vira como se fosse um produto de feira. Potifar passa e compra José. E José vai virar o quê? Uma espécie de braço direito de Potifar na casa de Potifar. Sempre que eu olho para a história de José, ou que eu faço uma devocional na história de José, ou que eu vou ler alguma coisa sobre José, eu sempre penso que a história de José, até certa parte da Bíblia, o tema é: desgraça pouco é besteira. É ou não é? Ele é traído pelo irmão, vendido como escravo. Aí, quando parece que vai dar certo, né? A história de José é aquela história que às vezes a gente passa uma fase assim: quando parece que vai dar certo, dá errado. Aí ele é comprado como escravo, mas ele vira quem? Um braço direito de Potifar. Quando tudo dá certo, o que acontece? Esse verso que a gente leu. A esposa do Potifar vai dar em cima de José. Ela quer se deitar com José. E aí José, crente, diz: quem sou eu para pecar contra o meu Deus? E corre. Só que José deixa a túnica. A mulher fala: esse menino que você trouxe, esse escravo, tentou abusar de mim. E José é preso. O contexto da história de José é uma coisa absurda daquilo que dá errado. Você já passou por alguma fase assim? Onde tudo dá errado? É aquela fase assim, né? Você perde o emprego, tá voltando, depois você perdeu o emprego, bate o carro no caminho, só que você lembra que não renovou o seguro, chega em casa, tá devendo condomínio, aí a sua esposa te olha e fala: fica tranquilo, porque eu também perdi o emprego, tamo junto. E aí você nem atende mais o telefone, você fala: é só desgraça, tem alguma coisa errada. Né? É aquele momento que você olha para Deus na oração e fala: Deus, está me confundindo com o Rambo? Tem alguma coisa errada? É o que José está passando. E é nesse olhar que eu quero trazer alguns ensinamentos que José vai trazer para nós. E que nós precisamos ligar o nosso alerta. Porque a vida do crente é uma vida que está sujeita a passar o que todo mundo passa. Amém? Primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração essa noite: o Senhor está contigo, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ele não perdeu o controle da história. Amém? Queridos, o Senhor está conosco, independente do que está acontecendo, independente do que há. Veja o que diz o verso 1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o. José é um escravo. Ele tinha sido levado para lá. Aí vem o 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. A presença de Deus sobre as nossas vidas não é quando tudo dá certo. Tinha um meme na internet que eu amava, que ele dizia assim: Deus não morreu para te dar um Honda Civic. Você já viram esse meme? Está querendo dizer assim: a morte de Jesus não foi para te dar bens. A morte de Jesus foi para te dar salvação. Ele está com a gente independente do que esteja acontecendo. O que nós temos que ter é fé para viver as dificuldades da vida. Porque você acha que Deus perde o controle sobre a história? Você acha mesmo que um vírus minúsculo é mais forte que o nosso Deus? Sim ou não? Claro que não! A diferença é que Ele é Deus. Deus pode matar esse vírus a hora que Ele quiser, sim ou não?
a hora que Ele quiser. Bruno, por que Ele não mata? Não sei, eu não sou Deus. O fato é, eu tenho uma certeza, Ele está comigo mesmo quando tudo está dando errado. Todos os dias da minha vida. Eu fico me lembrando do texto de Efésios capítulo 4, né? De 6 a 8. E a parte que eu mais gosto desse texto é que nós teremos a paz que excede todo entendimento. O que é paz que excede todo entendimento? Em meio às lutas da vida, há paz sobre os nossos corações. Em meio às perdas que a vida nos proporciona, há paz sobre os nossos corações. Então nós precisamos nos lembrar, é hora de voltar para a nossa memória, que esse Deus que nós servimos, Ele está conosco, mesmo quando tudo parece estar perdido. Querido pastor Fernando, nesse momento, numa semana onde ele perdeu a mamãe dele, Deus está com o pastor Fernando, nesse momento. Diante das dores e dos anseios que você pensou quando eu perguntei, lembre-se de uma coisa, Deus está com você agora. Eu acho incrível quando a gente vai olhar para essa história de José e o texto vai dizer que em meio a essas lutas, Potifar percebe, Deus está com esse rapaz. Então, queridos, não condicione os seus problemas à falta de fé ou à falta de Deus. Nós também teremos problemas. A grande diferença é que nós temos para quem correr. Eu gosto muito de usar o exemplo que quem tem filha, mulher em especial, sabe. A Helena tem 3 anos e ela é muito apegada a mim. Se tem uma coisa que eu amo, é quando ela está com medo e ela vem pedir ajuda. Eu me acho o super-herói. Pai, aconteceu tal coisa. Eu falo, vamos lá que o pai resolve. A presença do pai muitas vezes é o que a gente precisa para seguir. Porque os problemas fazem parte da jornada. Quando você não entende isso, você vai começar a ter uma falta de equilíbrio entre a razão e a emoção. Onde a sua psique está muito abalada, mas o seu coração, ele não consegue domar isso. Por que nós temos que ser racionais e ao mesmo tempo ter esse fervor da fé? Porque nós precisamos nos lembrar que o amor de Deus não está condicionado ao que Ele faz, está condicionado ao que Ele já fez, o restante é lucro. Porque nós cantamos agora há pouco que a nossa expectativa está no dia em que Ele vai voltar. Lembre-se que o grande detalhe é o Senhor estar contigo, ainda que tudo pareça estar errado. Amém? Segunda coisa, Deus não nos garantiu uma vida sem problemas. Ele garantiu que estaria junto de nós todos os dias. Olha o texto, 19. Quando o Senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José, o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Queridos, tem um detalhe nesse texto que eu amo. Potifar era o líder. Potifar era um cara de poder. Você acha mesmo que se Potifar não confiasse e acreditasse em José, José seria preso? O que José fez é digno de morte. Ele estaria traindo o seu senhor. O grande detalhe é que Potifar sabia quem ele era. O grande detalhe é que diante de mais uma desgraça, o carcereiro agora percebe, o Senhor é com ele. E aí eu vou me lembrar de um texto que não tem como esquecer, que é Mateus 28, 19 e 20. Lembre-se desse texto. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem o 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que lhe ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Todo dia. O Senhor estará conosco todos os dias. Portanto, diante de qualquer desilusão, lembre-se que Ele está aí.
Eu fico me lembrando que quando a gente está nessa fase ainda de falta de maturidade cristã, quem é músico sabe melhor. Né? Aquela semana que tá ruim, aí você começa a pôr nos louvores aqueles louvores assim, né? Olha pra mim. É o crente mimizento, né? Senhor, Deus, onde estás? Aí a gente começa a ter a sensação de que Deus se afastou. Porque se esquecesse de mim. E eu fico imaginando Deus dizendo assim, mas eu não me esqueci não, eu estou aqui. Eu estou aqui. Todos os dias. Eu passei por uma experiência no ano passado. Eu acho que foi a experiência mais incrível desde que eu entrei para o ministério. Mas também a mais difícil da minha vida. Que é a que a gente não sabe passar, como a moça do louvor, desculpa, eu não sei o seu nome, eu esqueci o seu nome na verdade. A Paula falou. Que estamos tristes por conta da morte. E conversando com... É Nelson, né? Celso, parece, viu? Nelson, Celso. Conversando com o Celso, ele falou sobre algo muito parecido. E amei a sua palavra, porque eu penso igualzinho. Tem gente que gosta de romantizar a morte. A morte é um horror. E ponto. A morte só existe porque nós pecamos. Então não existe romantismo. O que há é a gratidão por entender que a salvação não faz da morte o nosso fim. Ponto. Ano passado, eu pastoreando ali na favela de Paraisópolis, um dia comum, recebo uma ligação 3 da manhã. Uma moça da nossa igreja de 12 anos morreu no dia do aniversário dela. Tipo, a essência da desgraça. Ela morreu no dia do aniversário dela. Estava tudo pronto para uma festinha, num piquenique e tudo mais. Ela morreu. Algo assim... Teve erro médico, teve um monte de coisa, não era meningite, não era meningite, mas foi uma coisa assim horrorosa. E eu lembro que eu catei meu carro e saí correndo, mas eu fiquei pensando, Deus, o que eu vou fazer nessa situação? Eu não tenho estrutura. Porque quem tem filho é muito difícil isso. Inverteu a ordem da vida, como a gente conversou. Porém, foi um dos cultos mais marcantes de toda a minha vida. Fazia tempo que eu não via uma família com tanta fé. E naquele dia eu lembro daquele caixão, um velório lotado, e a família fez questão de ficar toda ao redor, pegar o violão e falar, agora a gente vai adorar o Senhor. Meus irmãos, que culto. Que culto. E eles diziam, Senhor, o Senhor é o dono da vida. Nós agradecemos porque o Senhor está aqui agora com a gente. Eu chorei que nem uma criança. Aí eu lembro de uma cena das mais marcantes, que a avó da menina começou a cantar aquela música do Jó. Aí não tinha um que não chorasse, né? É Jó, né? É Jó? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não vê motivo, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. E aí vem o refrão. Você conhece essa música? Não faz, obrigado, que fofa. Uma velhinha linda. E aí a avó começou a cantar o refrão. Eu me arrepio só de lembrar do refrão. Eu não vou conseguir cantar pela emoção do refrão. Mas ela dizia assim, é o que o texto está dizendo, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a presença de Jesus é o que precisa ser necessário para nos manter em pé. Não permita que as condições moldem a tua fé. Não permita. Existem coisas que você só vai conseguir externar diante da dor. É o que José está fazendo. José ele poderia chegar agora nesse presídio e dizer, Deus, e aí? Eu te honrei diante dos meus irmãos e fui traído. Aquela mulher tentou fazer o que queria comigo, eu te honrei diante daquela mulher,
E agora eu estou preso. Deus! Mas a Bíblia vai dizer que ao chegar na cadeia, o carcereiro percebeu que o Senhor estava com José. Essa é a vida que a gente precisa ter. Terceira e última coisa, eu não quero tomar a sua noite e eu não sei quanto tempo eu tenho, eu fico apavorado com isso. Aquele relógio eu posso respeitar ele? Meu Jesus, eu tenho meia hora então para tudo, né? Deus é bom. Estou acabando. Terceira e última coisa. Quando o Senhor está conosco, nós não perdemos a chance de abençoar, mesmo em meio às lutas. Quando o Senhor está conosco, nós não deixamos de abençoar, não perdemos a chance, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Verso 3, 4 e 23. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e o que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José. Percebe? Quando percebeu que o Senhor estava com ele. Em que momento de José? De luta, de dor, de traição. Tornou o administrador de seus bens, e Potifar deixou o seu cuidado em a casa e confiou tudo que possuía. E no 23, o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você for embora só com isso, eu vou ficar feliz. Um dos grandes problemas do humano, em especial, desculpem a expressão feia, mas é real, em especial aquele que é um crente meia boca, é o seguinte: é se aproveitar da dor para revelar toda a maldade do coração. Exemplo, hoje sou pastor, tal, sou bem casado, é exemplo, pelo amor de Deus, hein? Amanhã minha esposa vai embora. Vai embora. E hoje está na moda, né, nem ir embora com outro homem, né? Porque hoje a coisa está tão estranha. Ela vai com outra mulher. Se eu sou crente, Deus precisa ser visto nesse momento de dor, sim ou não? O que as pessoas têm feito, aquelas que brincam com a fé? Eu vou aproveitar que eu sou a vítima para mostrar as mazelas do meu coração. Eu vou aproveitar que a minha esposa me traiu e agora também eu vou pegar todo mundo. Eu vou aproveitar uma pandemia, eu estou preso em casa para agora me afundar no pecado. O José está nos ensinando uma coisa: a dor também faz com que Deus seja glorificado. Tem muita gente olhando para as nossas vidas no momento de dor. Eu me lembro que agora recentemente lá na igreja também, esse fato até foi recente, Gustavo, mas você não estava. Uma irmã da nossa igreja, uma bênção, um casal lindo da nossa igreja, são diáconos, mas lindo, pensa num casal lindo. Perderam um filho de 23 anos que tomou um tiro na testa, mês passado. Culto, como não foi de Covid, o culto foi liberado lá rápido, mas estava muito cheio. E aí juntou eu e o pastor Segundo, ele cantou e pregou. E aí os pais tiveram uma palavra, e pasmem, semana retrasada, um rapaz do velório foi lá na igreja, dizendo: eu quero viver o que vocês vivem aqui. Porque eu fui para o velório esperando só coisa ruim e conheci um povo que adora a Deus em meio à dor. A nossa dor também serve para falar de Jesus para esse mundo. Não há coisa mais legal do que quando você é crente. Eu falo isso muito, falava muito para a juventude. Se tem uma coisa que a gente gosta como crente, é ser reconhecido como crente sem falar que a gente é crente. Não é legal? Quando você somente está vivendo. Porque tem um crente chato. O crente chato a gente acha, né? O crente chato é aquele que ele acha que se cantar louvor alto todo mundo gosta, vai ser abençoado. E ninguém gosta, né? Isso é chato. É que nem quando a gente se converte. Quando a gente se converte, a gente é muito chato. Eu me converti com 16 anos. Eu lembro que o meu amigo do segundo colegial chegou para mim um dia e falou: Bruno, legal que você se converteu. Legal que você gosta de Jesus. Mas dá um tempo. Eu ia com a camiseta de Jesus, com a pulseira de Jesus, com a faixa de Jesus. Eu ia... Tudo era Jesus. A professora falava meu nome na chamada, eu respondia: eis-me aqui, envia-me a mim, professora. Tamo junto, porque a gente... Não estou dizendo desse... Eu estou dizendo aquele crente que é sensato e é crente. Tem algo que nos deixa muito feliz, que é o quê? Quando alguém chega pro Diegão, contador, né, Diego? Contador, não sonega, não faz nada, a empresa tentou pegar o Diego e falar: Diego, dá um jeitinho que eu vou te pagar. O Diego falou: não estou aqui por dinheiro somente. Aí o chefe do Diego chegou e falou assim: Diego,
Você é crente? Mano, não dá um negócio? Não dá a impressão que vai sair uma asa da gente e vai fazer... Você perguntou se eu sou o quê? Você é crente, aí você já olha para Deus e fala, você ouviu, pai? Nem falei que eu sou. Agora imagina diante da dor. O José está sendo preso. Ele poderia chegar na cadeia revoltado. Mas quando ele chega na cadeia, o carcereiro viu que Deus era com José. A sua dor revela quem você serve. Eu amo aqueles testemunhos de quando a gente está passando por algo muito difícil e Deus faz parte, né? Eu amo, tipo, tem vários casos que eu já vivi que eu falava, Deus, que da hora. De pessoas que estão com doenças que são seríssimas, que dizem assim, Deus, eu vou glorificar o teu nome com essa doença. Com pessoas que perderam alguém e conseguem cantar o que a gente acabou de ouvir, que eu falei que teve naquele culto. A nossa dor também é uma oportunidade de mostrar o Deus que nós servimos. Eu lembro que quando eu trabalhava aqui perto, na Tucuri, eu só não sei para que lado que é a Tucuri, mas eu trabalhava na Tucuri, é para cá, né? É na de baixo. Eu trabalhava aqui na Tucuri, trabalhei aqui muito tempo. Eu lembro que uma das coisas que eu mais ouvia era, você não tem problema não? Eu falava, por quê? Você está sempre assim meio bem e tal. Eu falei, não, eu tenho. A diferença é que eu resolvi entregar para quem eu confio. E aí sempre é um jeito de falar de Jesus. As nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos problemas são solos férteis para falar de Jesus. Quer ver um grande exemplo? Quarentena, né? Eu lembro que eu cheguei, só para vocês terem uma ideia, eu acertei a minha ida para a PIB de Mogi em dezembro, fiquei janeiro e fevereiro morando aqui na Moca, indo para Mogi todo dia, mudei em fevereiro, Benício nasceu dia 9 de março, e dia 16 de março fechou tudo, se eu não me engano. Mas foi assim, o Benício nasceu numa semana, quando eu voltei para Mogi, fechou tudo. Nós fizemos uma reunião com a liderança da igreja. E a reunião foi, precisamos de um plano de contingência, parece que vai fechar tudo. E o nosso plano, desde o começo, foi como nós vamos cuidar das pessoas na quarentena. Foi daí que surgiu a nossa campanha 1 quilo a mais, que era, vamos pedir alimento para a gente fazer cesta. Pasmem, nós chegamos no mês passado a 20 toneladas de alimentos entregue. Porque nós estamos entregando comida desde março. Nós fizemos todo um plano para atender as pessoas online. Porque no nosso coração era, nós não podemos parar agora. Nós podemos até ficar dentro de casa, mas o reino não parou. As pessoas precisam de Jesus. Nós estávamos tristes? É claro que sim. Mas mesmo na tristeza, o nome de Jesus tem que ser exaltado. Porque tem gente que está perdida sem esse Jesus. Vamos ser sinceros, se você é crente de boa, 3 meses em casa com a família foi muito bom. Para mim foi legal. Claro que eu queria sair. Mas eu vivi coisas que eu nunca tinha vivido. Por exemplo, todas as refeições feitas na mesa da cozinha, sem televisão, com todo mundo junto. Eu estava amando. E a minha filha ama orar na hora da refeição. Agora está uma oradora oficial da refeição. Eu lembro que a gente ainda cometeu uma besteira com criança, né? Um dia a gente estava no começo da pandemia, eu falei, filha, vamos usar as refeições para falar de assuntos importantes. Ok? Ok. Eu falei, então, hoje eu vou dar uma pauta. Ela falou, tá bom. Eu falei, vamos falar sobre crianças pobres. E aí ela coordenava, vamos lá, pai, o que você quer dizer sobre as crianças pobres? Eu falava. Ela falava, mãe, o que você quer dizer sobre as crianças pobres? A Ellen falava, e ela falava alguma coisa. Eu fiquei 1 mês e meio tendo que falar sobre crianças pobres. Passou 1 mês, ela falava, pai, vamos falar sobre as crianças pobres? Eu falei, filho, eu não sei mais o que eu falo das crianças pobres. Mas é a pauta. Era divertido. Não, agora o que a gente teve que ouvir por aí era os casamentos acabando por causa da pandemia. Queridos, casamento acabando porque você ficou com a sua esposa. O nome de Jesus tem que ser exaltado é justamente na hora que parece que está tudo errado. A gente está invertendo os valores. Ah, então você não tem medo do corona? Claro que eu tenho, mas eu não tenho mais medo dele do que confiança em Deus. Então em meio ao medo, em meio à dor, eu vou exaltar o nome de Jesus. Para que isso abençoe quem passa pelo nosso caminho. Quantas vezes a gente não foi visitar, eu sempre falo para jovem, quer ser um jovem efetivo na igreja? Seja amigo da terceira idade. Não tem nada mais legal do que ser amigo da terceira idade. Jovem é chato, adolescente é chato, terceira idade não é chata. E fora que a terceira idade é assim, se você for visitar, tem tanta comida.
porque elas são bondosas. Jovem é tudo duro. Você vai na casa de um jovem, tem água. Na terceira idade tem 4 tipos de bolos, 4 tipos de bebidas. E no final tem pudim, que ela deixou o melhor para o final. Eu amo quando você vai conversar com alguém que já está ou com alguma doença, ou com aquela vida que é mais sofrida, e você vai visitar achando que vai abençoar, e sai de lá com vergonha. Porque é aquela senhorinha que é tão crente que ela fala, aqui está tudo ótimo. Mas a senhora não está doente? Estou. Mas aqui está tudo ótimo, porque Deus é comigo. E aí ela começa a contar aquelas histórias. A gente tem muito que aprender. Exalte o nome de Jesus em meio às dores. Amém? Para encerrar, e eu concluo aqui. Existe algo nesse texto que chama muito a minha atenção. O capítulo 37, 2, se você quiser acompanhar, mas se não quiser não tem problema, vai dizer o seguinte, que José tinha 17 anos. 17 anos. Aí, eu não sei se ainda dá para pôr a Bíblia aqui, se não der não tem problema, eu vou ler. 41, 46, por gentileza. Gênesis 41, 46. Dá? Me perdoa por ter avisado do nada, viu? Mas eu juro que é a minha última fala. Não? Sim? Talvez? Isso, 46. 41, 46. Verso 46, né? Olha o que diz o 46 e vê se não é o máximo. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Entre Gênesis 37 e Gênesis 41, que para a gente são apenas 4 capítulos, eu estou te falando de 13 anos de muita luta. 13 anos de perseguição, traição, problemas e mais problemas. O final da história de José é José reinando sobre o Egito, porque ele interpreta o sonho, ele sai da cadeia porque ele interpretou o sonho, depois interpreta o sonho do faraó. Quando eu olhei para isso, ao mesmo tempo que eu agradeci a Deus, por certos momentos eu fiquei com vergonha. Porque no meu coração dizia assim, José sofreu 13 anos e toda a Bíblia diz que por onde ele passava Deus era visto. Nós estamos numa pandemia por 8 meses e tem muita gente que já largou a fé. Não é o tempo do problema, é a intensidade do conhecimento que vai dizer se você realmente conhece esse Jesus que tem poder para mudar a história de gente como eu e como você. A dor faz parte, o problema faz parte, a perda faz parte. O mais importante de tudo é se Deus está com a gente todos os dias. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Eu queria orar por você nessa noite. Tem uma música que eu acho tão bonita, mas eu esqueci de pedir, você acredita? Mas não precisa, não. Eu lembro que ela diz assim, ó, eu sei que estás comigo. Você conhece? Só que você tem cara de conhecer tudo. Ou você lembrou de alguma música de acordo com essa mensagem? Qual música? Pode ser, boa. Mas você continua com os olhos fechados enquanto eu falo com ele. Eu queria te convidar, enquanto ele está aqui cantando, tocando, ou se o grupo de louvor vai subir, enquanto você está com seus olhos fechados, meu convite para você essa noite é que você batesse um papo com Deus agora. Aquele papo de pai e filho, sabe? Dizendo assim, Deus, deixa eu fazer uma busca na minha memória aqui, e eu tenho percebido, Pai, que as lutas têm me tirado da Tua presença, eu tenho me esquecido que o Senhor é poderoso. Ou sei lá, talvez nessa conversa dessa oração você vai dizer assim, Deus, que legal perceber que eu tenho sido parecido com José. E nada tem me tirado do Teu caminho. A minha oração por tua vida, por você que está aqui, por você que está em casa, é para que você traga à sua memória aquilo que realmente dá esperança. Traga para a tua memória que o Deus que nós servimos é poderoso para mudar qualquer coisa, mas a vontade dele será sempre soberana, inclusive sobre as nossas perdas. É que você comece a pensar que não importa o que você tem, o que importa é o que você é.
E você é filho de Deus, filha de Deus. Talvez você chegou aqui já nessa fase de um esgotamento da fé. Mas eu queria te lembrar essa noite: o Senhor está contigo todos os dias da tua vida. O Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Então, enquanto você está com o olho fechado aí orando, eles vão cantar uma música e no final a gente vai orar. Mas eu não queria que você nem cantasse agora, eu queria que você ficasse falando com Deus sobre tudo o que tem passado no seu coração e se Ele tem te acompanhado nos momentos de dor. Quase no fogo tu estás, fiel para sempre, perfeito em amor, tu és soberano, Deus, fiel para sempre, perfeito em amor, tu és soberano. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora, te lembrando que essa canção diz que Ele é fiel para sempre. Enquanto você está aí fechando seus olhos, quero fazer coro ao que a Paula disse no começo. Fiquei até muito feliz porque eu geralmente termino falando a mesma coisa. Quando tudo estiver difícil, lembre-se que a nossa esperança é da eternidade, não terrena. Eu quero ser igual a José, pensando o dia que Jesus voltar, como vai ser o encontro dele comigo. E o meu sonho é que ele estenda os braços, abra bem os braços e diga: que bom que você chegou. Agora não há mais dor, não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais problemas. Agora é comigo até o fim. Essa é a minha expectativa. Portanto, as dores terrenas fazem parte, dependendo de como a gente reage a ela. A eternidade será na presença do Pai. Viva com a expectativa da eternidade. Em breve, Jesus voltará e nos levará.